Por quanto tempo devo tomar uma medicação para depressão? Ô, pergunta interessante, porque tem muitas pessoas aí que estão tomando medicação e muitas que estão pensando em querer fazer um tratamento e não sabem por quanto tempo deve tomar um remédio para depressão. Então, a primeira coisa é saber que para você tomar um remédio para depressão, você precisa ser avaliada por um médico competente que chegue à conclusão que você tenha essa doença do século, que é a doença da depressão. Nós não medicamos dificuldades da vida, sentimentos passageiros, nós medicamos uma doença chamada depressão. Então, vamos seguir comigo neste vídeo que eu vou explicar para vocês por quanto tempo uma pessoa deve tomar a medicação para fazer o tratamento correto. Então, a primeira coisa é a gente diferenciar que tipo de depressão é. Basicamente, existem dois tipos, a depressão unipolar e a depressão bipolar. Quando é depressão bipolar, é que a pessoa tem a doença chamada transtorno afetivo bipolar, que eu já expliquei em outros vídeos, que inclui não só a depressão, como períodos de excesso de energia, agitação, crise de raiva, compulsão por compras, enfim, todos os sintomas do transtorno bipolar. Quando a pessoa tem uma depressão que é do transtorno bipolar, ela vai ter que tomar remédio pela vida toda dela. Sério, Cleto? Não é possível. É possível. Por quê? É uma doença que não tem cura, porém tem tratamento. As pessoas podem tratar e levar uma vida normal, você ter sucesso, fazer todos os seus objetivos, seus trabalhos, porém não tem cura. Então, se é uma depressão bipolar, não importa qual a medicação, geralmente são antipsicóticos atípicos, estabilizadores do humor, que a gente usa como efeito antidepressivo na depressão bipolar. Em casos raros, alguns antidepressivos, e o uso é contínuo, não para. Se você parar o remédio que é de depressão bipolar, você vai ter recaída, e as recaídas podem levar ao suicídio. Agora vamos lá para a depressão unipolar. É a depressão que é só depressão, não tem a doença do transtorno bipolar. Aí nós temos que levar em conta várias coisas. A primeira coisa é assim, há quanto tempo que essa pessoa está com depressão? Eu vou dar vários exemplos para vocês pensarem comigo. O exemplo número 1, essa pessoa começou a desenvolver depressão de 3 meses para cá. E ela antes nunca teve nada. Essa pessoa tem 40 anos e de 3 meses para cá apresentou depressão. Tristeza, crise de choro, desânimo, diminuição do desejo sexual, perda de peso ou ganho de peso, perda do prazer de viver, insônia, ou seja, a doença é a depressão. Só que antes ela nunca teve nada. Ela teve uma vida sempre normal, trabalhou, estudou, se relacionou, casou, teve filhos. Então é a primeira vez na vida que ela está tendo sintomas e teve uma depressão, há 3 meses para cá. Então o tratamento dessa pessoa, quando a gente inclui também a terapia, ele vai girar em torno de 1 ano e meio a 2 anos de uso do antidepressivo. Porque se parar antes disso, é grande chance de ter recaída. Agora, será que é ao mesmo tempo que essa pessoa tem que tomar de remédio? É ao mesmo tempo que esse exemplo que eu vou dar, o exemplo 2, que seria o João? Primeiro é a Maria, segundo é o João. O João, ele tem 40 anos também, só que faz 7 anos que ele tem depressão e só agora buscou ajuda. Então, será que o João vai tomar o mesmo tempo de uso da medicação do que a Maria, que foram 2 anos? Não. Como o João passou 7 anos com depressão, o João vai ter que tomar por um período muito maior de tempo, porque senão é grande risco dele ter uma recaída. Vou dar um terceiro exemplo, do Marcelo. O Marcelo também tem 40 anos, só que ele tem depressão desde os 15 anos, desde a adolescência. Será que é o mesmo tempo de uso? Não. Esse Marcelo desde os 15 anos, há 10, 15, 20 anos sofrendo de depressão, provavelmente vai ter que tomar o remédio por muitos anos. Porque o cérebro dele, a célula dele, o organismo dele, todas as suas funções vitais foram funcionando com a depressão durante muitos anos. Aí ele chega e começa a tomar um remédio, né, uma medicação melhora ele em 1 mês, 2 meses fica bem. Mas se ele parar antes de pelo menos uns 10 anos, ele não vai, grande chance dele ter recaída. Então, o tempo de uso do antidepressivo está ligado ao tempo de exposição ao cérebro da pessoa à doença chamada depressão.
Tem outras coisas também, por exemplo, que é o estresse ambiental. Às vezes a pessoa melhorou bem, já faz 2 anos que ela está tomando, porém ela tem em casa um marido que bebe, ou tem um filho usuário de droga, ou tem um problema no casamento, onde ela não está realizada no casamento, ou alguém doente na família. Quando tem algum estresse ambiental, a gente tem cautela de retirar a medicação, porque a pessoa não está preparada emocionalmente para enfrentar a vida. Então a gente aguarda mais tempo. E sempre lembrando, pessoal, que os pacientes que têm sucesso na retirada do antidepressivo são os que fizeram psicoterapia, psicanálise, terapia cognitivo-comportamental. Sem aprender a lidar com as suas emoções, sem se conhecer, é muito difícil a pessoa parar a medicação e continuar bem. Porque, por exemplo, para a gente resumir, a causa da depressão pode ser uma grande dificuldade de dizer não. Então a pessoa vai adquirindo relacionamentos, vai carregando malas que não são delas, e aquilo lá vai deprimindo ela e depois ela toma um remédio, melhora, mas se ela não aprender a dizer não, ela vai continuar a repetindo o processo e vai voltar à depressão novamente. Então é uma coisa complexa, é sério. A cada recaída, por exemplo, se a pessoa começou a tomar o remédio, melhorou, ficou 100%, parou e teve uma recaída, aumenta em 50% a chance de ter outra recaída. Se ela fez o processo de novo, voltou a tomar, parou e tiver uma recaída, aumenta em 70% a chance dela ter uma outra recaída. De certa forma, para a gente finalizar, olha só o perigo. Se eu tiver 3 recaídas, eu vou ter que tomar um remédio para a depressão para a vida toda, porque senão eu vou ter depressão. Então, se tiver 3 recaídas, tem que tomar o remédio sempre. Então, cuide, tome cuidado e cuide das suas emoções, busque ajuda. Não é defeito, não é loucura, é saúde mental, ok? Nos vemos nos próximos vídeos.